Bem, eu não trouxe aqui um livro de Ellen White chamado Eventos Finais, mas eu sugiro que vocês o leiam. A publicadora tem esse livro aqui, eu presumo, né? Eu faço um apelo para que quem não conhece esse livro, adquira-o, leia-o bastante. Há coisas absurdas descritas naquele livro, eu digo absurdas do ponto de vista da coincidência. Como que a autora Ellen White podia saber aquilo? Por exemplo, no livro Eventos Finais, é dito que o oceano e os mares transporão seus limites. Isso foi escrito em 1800 e alguma coisa. E agora eu estou vendo aí nas várias revistas que devido ao superaquecimento da Terra, o mar está aumentando o seu nível. E cidades litorâneas como Lisboa estão com seu futuro comprometido em pouco tempo. E ela já dizia que Deus mostrou para ela que o oceano e os mares iam transpor os seus limites. Lá também ela diz, a terra esquentará mais. E agora a terra já está 1 grau mais quente devido ao problema da camada de ozônio e outras coisas mais. E esta mesma autora, Ellen White, continua dizendo o seguinte, estas coisas, mais um detalhe que eu não posso me furtar de dizê-lo, ela menciona, Deus não tem impedido os poderes das trevas de levar avante sua nefanda obra de poluir o ar com miasma fatal, com veneno fatal. Não só é poluída a terra, a vida vegetal, mas toda a criação sofre pela poluição. Isso foi escrito em 1906. Curioso que naquela época ninguém sabia o que era poluição. O primeiro livro sobre poluição, chamado Primavera Dourada, foi escrito por Raquel Carson, 1935, A Primavera Dourada. Foi o primeiro livro sobre poluição que foi escrito em 1935 e ninguém deu crédito a esse livro. Porém, em 1905, tem um outro texto dela de 1902, Ellen White já falava de poluição, de catástrofes naturais. E ela diz, estas coisas são o resultado das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra. Se você ler Apocalipse, capítulo 16, você vai ver que 7 pragas estão previstas para ocorrer no mundo depois do fechamento da porta da graça. Estas pragas que o Apocalipse descreve são de natureza semelhante às pragas do Egito. São literais, são históricas e vão cair na terra. Não no mundo inteiro, mas em partes do mundo. Agora, é interessante que Ellen White diz que gotas destas pragas, gotas, já têm permissão de cair agora, antes do fechamento da porta da graça. Tudo isso está no livro Eventos Finais, para servir de alerta do que vai acontecer depois do fechamento da porta da graça. Agora eu quero ler 2 versos para terminar com vocês. Apocalipse. Entenderam o esquema do que eu falei? As 7 pragas são de natureza similar à do Egito, são vindas do trono de Deus, elas vão cair depois do fechamento da porta da graça, contudo, gotas delas têm tido permissão de cair hoje, para servir de alerta do que haverá de vir. Apocalipse, capítulo 11, verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, a tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Vou repetir o final. E para destruíres os que destroem a terra. No grego, aqui tem um artigo, a terra, re-ge. Não está falando de um pedaço de terra, mas do planeta Terra. Eu pergunto aos irmãos, na época que o apóstolo João escreveu essas palavras, havia tecnologia para destruir a Terra, o planeta Terra? Havia? De jeito nenhum. Na época em que Cabral saiu daqui para ir descobrir o Brasil, havia tecnologia? Também não. Nem na época de Ellen White havia tecnologia para destruir a Terra. E hoje, há? Há. E pouco depois disso, no capítulo 16, começa a dizer as pragas. E fala que, por exemplo, no capítulo 16, versículos 3, derramou o segundo anjo a sua taça sobre o mar,
e se tornou como em sangue de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e fontes d'água, que também se tornaram em sangue. Curioso, muitos esperam a água se tornar vermelha, como sangue, mas há um detalhe da profecia que poucos atentam. Os rios e mares se tornariam como sangue de morto. Lembram? Olha, derramou segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto. Como é um sangue de um morto? É vermelho? Que cor que é o sangue de um morto? Escuro, preto, fétido. O sangue de um morto é líquido? É quase pastoso, vai coagulando. Um sangue de um morto tem que cheiro? Horrível, mau cheiro. Então os rios e fontes d'água se tornariam escuros, mal cheirosos e pouco líquidos. Como estão os rios e fontes d'água devido à poluição? Os brasileiros lembram-se do rio Tietê? Lembram do rio Arrudas de Belo Horizonte? Aqui vocês lembram do derrame de petróleo que teve na costa da Espanha, não sei se chegou a pegar também Portugal, uma época que derramou petróleo ali, quantos animais morreram? Aqui a água não ficou escura, fétida, quase coagulada, não ficou parecendo sangue de morto? Agora junte isto que eu falei com a declaração de Ellen White. Gotas já têm tido permissão para cair agora, para testemunho do que vai acontecer. Não são as pragas que estão caindo ainda, não me interpretem mal. As pragas vão ocorrer depois do fechamento da porta da graça. Porém, gotas, Deus já permite que caiam hoje para servir de alerta. O sol, aqui também diz, derramou o quarto a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Olha como é que a terra está cada vez mais quente. Você agora fecha o Apocalipse e liga a RTP. Está lá falando, olha, a temperatura da terra está cada vez mais quente. Os rios estão poluídos. Não teremos água potável por muito mais tempo. E as pessoas estão se arrependendo para darem glórias a Deus? De jeito nenhum. As igrejas estão sendo fechadas. Se isso aqui fosse um bar, estaria lotado e uma fila enorme de pessoas à porta esperando uma mesa vagar para poder entrar. Se fosse uma discoteca, estaria repleta de adolescentes. Os homens não se arrependeram para lhe darem glória. A minha última pergunta foi, o que significa essa história do Egito para nós hoje? Irmãos, eu não sou médico, mas permitam-me fazer às vezes de médico, apenas para alertar-lhes contra uma terrível doença, a síndrome de Faraó. Qual era a síndrome de Faraó? Faraó via as pragas caindo e ficava tranquilo como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Ele confiava no seu coração de pedra. Ele confiava que, independente da vida dele, nada iria lhe acontecer no juízo, porque ele poderia enganar os deuses. Só se for o Deus Anubis, porque o Deus verdadeiro não pode ser enganado. Mas há muitas pessoas hoje que pensam que eles vão poder enganar o Deus verdadeiro, que eles vão poder ficar brincando de cristianismo, negociando a sua religião, que nada vai lhes acontecer no dia final. Não erre.